Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Meire Web, aqui do Instagram Meire na Web e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Sejam todos muito bem-vindos essa noite de quarta-feira. E eu estou aqui mais uma vez para trazer uma live, uma convidada muito especial, que vai vir hoje aqui com a gente conversar comigo sobre o conteúdo de turismo. Então hoje nós vamos fazer uma live sobre uma cidade do Brasil, a capital gaúcha, Porto Alegre. E a minha convidada vai vir aqui conversar com a gente, bater um papo bem bacana sobre turismo presencial e turismo virtual. Então, esse Instagram meu aqui, eu faço especialmente entrevistas, lives entrevista com várias pessoas, com vários profissionais. Então, eu fico muito feliz de saber que vocês venham aqui, assistam as lives. Se vocês gostarem do conteúdo, podem também acompanhar lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram, aliás, e também no meu canal no YouTube, Meire na Web. Eu tenho bastante lives com vários conteúdos bastante variados, não só turismo, mas também conteúdos de saúde, conteúdos de educação, empreendedorismo, conteúdo sobre moda, maquiagem, diversão, música, arte, novidades, coisas aqui dos Estados Unidos que eu gosto sempre de compartilhar com vocês. Eu estou na cidade de Atlanta. Aqui nós estamos nesse período, né, de primavera, quase chegando o verão. E vocês aí no Brasil estão com um horário um pouquinho diferente. Nós estamos passando das 7 da noite aqui em Atlanta e vocês aí no Brasil depois das 8. Então, sejam todos bem-vindos a assistir essa live de hoje à noite. E hoje nós vamos falar sobre a cidade gaúcha de Porto Alegre. A capital dos gaúchos, famosa pelo churrasco e chimarrão, tem muito a oferecer. Porto Alegre é a capital do estado do Rio Grande do Sul, que fica na região do sul do Brasil. Uma parte de sua superfície divide-se em ilhas circundadas pelo lago Guaíba, o qual se tornou uma importante área de lazer e ponto turístico da capital gaúcha. Passear a pé pelo centro histórico, assistir ao pôr do sol na orla do Guaíba, passar uma tarde de fim de semana no Parque da Redenção ou almoçar em uma tradicional churrascaria são só algumas opções do que fazer em Porto Alegre. Então, pensando em divulgar as cidades brasileiras, mostrar um pouco do potencial turístico, mostrar um pouco dessas cidades, mesmo para quem já conhece, para quem já visitou, mas também saber dos roteiros atuais e conversar também com uma pessoa profissional do turismo. Para isso, eu trouxe hoje como convidada a guia de turismo Lidiane Fontela, que vai vir aqui conversar com a gente sobre City Tour presencial, virtual, sobre as atrações turísticas, o que é que a gente pode aproveitar de melhor visitando a cidade de Porto Alegre. Então, sejam todos convidados, venham todos aqui assistir a nossa live, avisem aí para os amigos e eu já vou convidar a guia Lidiane Fontela para fazer parte aqui com a gente, tá? Comigo, Meire na Web, aqui é Atlanta, e ela lá em Porto Alegre. A gente vai conversar sobre o conteúdo turismo em Porto Alegre. Então vamos lá. Guia Lidiane, eu já vou te convidar para você vir aqui bater esse papo maravilhoso sobre como funciona esse turismo virtual. Então vamos lá. Boa noite para vocês que estão chegando. Boa noite, Vânia. Boa noite, Lu Campos. Boa noite, Renan, meu amigo Renan lá de São Paulo. Gente, olha, se vocês quiserem saber sobre moda, vejam lá no meu YouTube, tem uma live maravilhosa com o Renan Furlan. Ele fez uma live comigo sobre conteúdo de moda, falou assim dicas maravilhosas, tá? Sobre várias coisas interessantes sobre a moda atual. Então vão lá e confiram, tem uma live sensacional que a gente fez aproximadamente há um mês e meio. Tá lá no meu canal do YouTube, tá? Moda. Então vão lá seguir o canal e assistam a nossa live.
Se eu não me engano, o Renan, ele falou sobre, a gente conversou sobre moda, ele falou muito, eu vou chamar novamente, tá? Vou chamar novamente a minha convidada. Então, ele deu dicas de como a gente aproveitar melhor a nossa moda, de uma moda atemporal, né? Que é aquela moda que a gente usa sempre, né? Que tem às vezes guardado no guarda-roupa, que está sempre valendo. Então, um beijo, tá, Renan? Por você estar aqui nos prestigiando. Então, vamos lá. Eu vou chamar a Guia Lidiane novamente, tá? Vou convidá-la para ela vir aqui falar sobre Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. Já te convidei, tá, Lidiane? Oi, Lidiane, tudo bom? Oi, peraí que eu vou virar a Arruma aí câmera a aqui, que eu não câmera, sei o tá? Que que a que gente houve vai te aqui. aguardando. Coisa do ao vivo é isso, né? Tem problema Deixa eu não. ver Essas, aqui. essas coisas todas que acontecem aqui, Lidiane, tudo bom? Aí, Boa noite. A gente tudo depois bem? organiza Tudo tudo. noite. A gente organiza tudo quando faz a edição, né? Você sabe que a É edição verdade. ajuda, assim, a gente tira aquilo que tá demorando, que não ficou legal. Mas olha, boa noite, tá? Aqui para mim passa das 7 da noite, aí para você 8, passa das 8 da noite, né, no Brasil. E Isso. como é que você tá? Assim, como é que tá o tempo aí em Porto Alegre? Como é que tá essa época? Vocês estão aí no Tô outono, né? bem, graças a Deus. Outono, mas hoje tá calor aqui, Ai, que tá? delícia! Sim, é o veranico de maio que a gente chama aqui, né? Que Ah, tá legal. pegando uns dias aí, mas diz que a semana que vem já começa a temporada de chuva Aí já. Então começa daí, chuva quando e dá frio. Aí vem esse o frio, né? frio, nem tanto ultimamente, sabe? O tempo tá muito estranho aqui, né? O clima, né, no modo geral tá estranho, Eu né? O Rio acho que é Grande do no Sul já mundo não é mais inteiro. Eu acho que é no mundo inteiro, porque aqui também tá bem estranho. é, o Rio Grande do Sul já não é mais aquele frio que tinha antigamente, né? Claro, agora vamos ver quando chegar a época de junho, julho, né? Vamos ver aí direito como é que vai ser, né? A estação, né? Porque a nossa estação aqui mais intensa é o inverno. Você Mas, se fala bem que intensa ultimamente. com relação ao turismo, assim, de visitação? Não, não, isso, eu tô falando do frio mesmo, Ah, né? tá, Claro, o tá. pessoal procura bastante a Serra Gaúcha na época para ver se consegue ver a neve, né? Em Gramado e Canela, mas a gente teve uma nevasca em 2020, né? Que foi histórica, que Eu fazia acho mais que de eu lembro. 30 anos. Teve uma nevasca muito forte na Serra, aqui não pega, né? Porto Alegre triste que não pega neve, né? Aqui, mas foi intensa aquela vez. Também foi só lá em 2020, 2021 e 2022, neve pra Já foi mais caramba, né? Não teve. tranquilo, né? A gente também, nós É, tivemos aqui nós tivemos algumas surpresas aqui em Atlanta, porque aqui não é assim uma cidade de muita neve, né? Mais lá para cima, mais para o norte, né? A gente está mais para o sul. sim, Mas aconteceu algumas vezes, assim, que surpreendeu todo mundo, pegou todo mundo de surpresa. ai, Bom, é coisa então, boa. é legal, né? Para quem quer passear, para quem quer conhecer, quer ver a neve, né? Eu já sou o contrário, assim, já vi muito. Eu não, Eu, não conheço ainda a você não neve, não conhece? conheço. Então tá bom. Moro, É moro, divertido, moro. é divertido, é legal fazer umas fotos bacanas e tudo. Mas quando a gente vê o outro lado, assim, como que você sai de casa, como que você tira o seu carro da frente da rua, aí isso aí é papo para uma outra live, entendeu? É muita Ah, coisa. tá. Lidiane, então, obrigada por você ter vindo hoje aqui, tá? Respondeu ao meu convite, vim falar de uma cidade linda, maravilhosa, uma região belíssima. Eu não tenho nem palavras assim para descrever o quanto que é lindo a região do Rio Grande do Sul, a capital Porto Alegre, com muitas belezas. Eu acho que é um ícone assim no Brasil, né? A gente aprende a conhecer a região de do Rio Grande do Sul, quando a gente começa a estudar na escola que faz um mapa. A gente desenha o mapa do Brasil. Então começa lá em cima, né? E vai até lá embaixo. Então aquela linha do mapa, eu acho que fica na cabeça da gente. Todo mundo quer um dia Fica. conhecer, né? Visitar. Então, obrigada mais uma vez por ter aceitado o meu convite. Então, Eu que agradeço. vamos começar
Então, como que você iniciou o seu trabalho como guia de turismo na cidade de Porto Alegre? E a gente vai conversando, eu tenho aqui algumas perguntas, a gente vai vendo aí o que é que o pessoal está querendo saber também, porque eu recebi muitos directs, viu? Muita gente Olha, querendo saber sobre Porto Alegre, assim, ai, que legal que é sobre Porto Alegre, né? Porque assim, eu fico fazendo lives sobre turismo, assim, eu vou para um lado, vou para o outro, eu vou para o norte, vou para o nordeste, vou para o sudeste, mas eu acho que o sul mesmo, essa da série de lives sobre turismo é a primeira, eu ainda não fiz com outras cidades que estão próximas. Então vamos lá, vou te deixar à vontade para você falar vamos lá. como que você Boa começou. noite, então. Obrigado, Meire, pela oportunidade aí, né? Eu adoro fazer live, eu tava sentindo falta, porque eu fiz bastante na época da pandemia, Sim. né? Depois a gente vai conversar aí sobre essa questão de se reinventar, né? E, e assim, eu tava sentindo essa falta dessa energia de conversar com o pessoal, de falar um pouquinho mais sobre o turismo, sobre Porto Alegre. Uhum. Prazer, eu sou a guia Lidiane, eu faço aí City Tour em Porto Alegre. Eu sou formada, né, desde 2018, na verdade. Sou turismóloga também. Eu já venho com turismo já desde a época que eu entrei na faculdade, em 2014. Ana, Vai fazer 10. Sim, comecei. É aquela coisa, né? A gente acha que a gente entrando na faculdade para fazer gestão de turismo já acha que é saber de tudo, né? Que já ia trabalhar em aham. tudo, né? Então eu fui uma dessas pessoas. Opa, vou fazer gestão de turismo e já vou trabalhar em tudo que é área. Engano seu, né? Porque quando a faculdade ela te dá uma ampla visão do que é a área, te dá N possibilidades. Tu pode trabalhar com o setor de eventos, tu pode trabalhar com a aeronáutica, né? No caso, em cruzeiros, pode Sim. trabalhar em agência de turismo, tu pode trabalhar com feiras de Aham. eventos, enfim, né? Construir a tua agência de turismo. Mas quando eu entrei na área de roteiros e Aí é bom, né? o módulo e ver assim tem um pouquinho da visão do guia de turismo e eu é Gente, essa é área que uma eu quero. profissão tão linda, né? Porque É, você surpreende as pessoas, né? Porque você mostra uma cidade, mesmo com potencial de história, de atrações turísticas, mas você trabalha esse lado do cuidado, né? Porque você cuida do passageiro, né? Você orienta para ele sim. ter uma boa, um bom período na cidade que está visitando. Então, isso é muito legal também. A gente passa segurança, né? A gente Isso. mostra para a pessoa ali onde deve ir, onde não deve ir. Então, por isso a importância do guia de turismo. O guia de turismo ele não é só para fazer o city tour, aquele city tour Claro. clássico. Ele te leva. Hoje em dia, os visitantes, o que eles querem? Eles querem vivenciar cada vez mais o local. Eles querem ir no local onde os moradores vão. Então, a gente E faz isso é uma isso, de coisa levar. positiva, né? Isso é muito bom, né? É, isso é muito bom. E não, Mary, deixa eu até concluir, né, com relação à minha formação. Quando eu vi de fato que eu era para ser guia de turismo, foi quando eu comecei a trabalhar no Linha Turismo aqui de Porto Tá. Alegre, que eu fiz, foi o meu estágio na época de gestão de turismo. E aí eu recebia gente de tudo que é lugar no ônibus, né, do Brasil, fora do Brasil. E gente, eu tenho que ser guia, eu gosto disso, eu gosto de trabalhar com o público, eu sempre gostei de trabalhar com o público. Eu trabalhava numa área totalmente diferente, que era o telemarketing, que já lidava com o Tá. público, só que no telefone, né? Uhum. E aí depois aí eu disse, não, vou ser guia de turismo, que eu gosto disso, eu gosto de passar informações, eu gosto de conversar com as pessoas, saber a cultura da pessoa, trocar ideias, sabe? E aí, quando eu terminei a faculdade, foi bem assim, ó, eu terminei no dia 1º de agosto de 2016 a faculdade, no dia 2 eu já estava fazendo o curso técnico de guia de turismo. Nossa, Eu nem tá. Você já respirei, já saiu estava, de um e entrou no já, outro, assim. Aham. já Entendi. emendei o curso. Sou aluna do Instituto Federal, né? Então, e a faculdade eu consegui a bolsa, né, pelo ProUni, né? Sou ProUni, e daí então só segui no turismo, só fui indo. E em 2018, quando eu me formei, eu disse, eu gosto de trabalhar com grupos, né? Uhum. Receber as pessoas. Porto Alegre precisa muito de guia de turismo, né? Na época já alguns colegas, mas tinha poucos essa questão do City Tour aqui. Então,
como eu sempre amei a minha cidade, né, bairrista, né, assim, Bom, e isso é aí eu legal, porque se você gosta é, muito da cidade, você está trabalhando com isso, né? Te traz uma satisfação muito maior, né? Você ter amor pela cidade, sim, você fala com muito mais alegria, né? Fala de uma coisa que você conhece bem, né? Que você vivenciou. Isso é muito bacana também. exatamente. A gente fala do dia a dia, né? As curiosidades. Não é só falar sobre a história, claro. Aqui é muito forte a questão. A gente tem várias culturas, né? Começando pelos povos indígenas, açorianos, os africanos, poloneses, enfim. Mas o pessoal quer sair desse eixo e quer conhecer mais o dia a dia, como eu disse para ti, né? Uhum. Então, tem. E fora os atrativos, que a gente está cada vez mais, a cidade está crescendo, está surgindo coisas novas aqui para o pessoal, né? Nós estamos agora com um novo parque maravilhoso, que é o Parque do Pontal, aqui o novo shopping, que está todo mundo indo visitar, então tá atraindo Uhum. bastante gente, sabe? Que legal. Bom, então, assim, você gostaria de falar, já sabemos que você é turismóloga, né? Que você fez o seu curso de guia de turismo, né? Credenciada. Você trabalha por uma agência ou você trabalha por conta própria? Como é que é? Você é afiliada a alguma agência em Porto Alegre? Eu trabalho presencialmente, né, assim, aonde me Ah, chamarem, né, mas eu entendi. trabalho com o Sítio do Mato, que é o turismo rural que nós temos aqui em Porto Alegre, pedagógico. Quando eles me chamam, eu trabalho com a Siga Turismo, também uma agência receptiva aqui de Porto Alegre. Eu tenho o meu MEI também, às vezes o pessoal me chama no privado para Fazer fazer, né, os assim, tours. o privativo, e isso, e trabalho também no online, né, o virtual, com o turismo Ah, virtual no isso aí que a gente Brasil. vai falar daqui a pouco. Eu estou bastante interessada, É, tá? Que muita gente me perguntou. Muito legal de saber. A gente está trazendo uma coisa nova aqui, né, Lidiane, para o pessoal, né? Para o pessoal com conhecer. certeza. Então, vamos Tem falar assim, muita gente que não conhece ainda. isso. Vamos falar brevemente assim sobre, por exemplo, um roteiro para visitar Porto Alegre. Para quem nunca foi à cidade, assim, existe um roteiro assim básico que você recomenda como guia que as pessoas devem proceder assim, o que que deve conhecer assim para ter uma ideia da cidade, né? Sim. Eu indico geralmente a ficar pelo menos uns 2, 3 dias aqui em Porto Alegre. Certo. Né? Graças a Deus essa questão está mudando, que geralmente o pessoal chegava no aeroporto e ia direto para a Serra Gaúcha, Ah, né? tá. Então, assim, o pessoal era só um destino de passagem anos atrás. Mas agora está mudando. Ai, Sharon! Tem Sharon é gente guia aqui, tá? maravilhosa de Tem Porto bastante Alegre gente também. aqui. Tem uma turma boa aqui do Feras do Turismo Oh, também. Eu já vi a várias galera do pessoas Fera. aqui, tá? A Rose, minha E aí, querida, que está sempre me acompanhando aqui. E tem várias pessoas também da turma do turismo, tá? Pessoal que sempre ó, acompanha, que sempre dão apoio. Tem alguns que eu já fiz live com eles, tem alguns que eu ainda vou fazer. Então vamos lá. Então você recomenda que, assim, pelo menos uns 3 dias, né, para conhecer isso, melhor. Tá. exatamente. Porque o que que as pessoas estão fazendo hoje, Meire? Assim, ó, tem alguns que vão direto para a Serra, mas depois pegam o final das estadias, uns 2 dias, e ficam aqui. Ou vice-versa, começa aqui e depois vão para a Serra Gaúcha, sabe? Claro, o Rio Grande do Sul não se resume só à Serra Gaúcha, nós temos muitas belezas, né? Assim, juntando com a capital e mais outros atrativos. E eu sempre indico a começar pelo centro histórico, né, conhecer ali que é o foco principal, né, de Porto Alegre. Depois aí eu falo para se expandir um pouco mais. Hoje a gente tem o quarto distrito que está muito bem chamado, que é os antigos prédios das fábricas de indústrias que hoje são pubs, são cafeterias que a gente tem, digamos, tem também feira de exposições. A Zona Sul de Porto Alegre, que nós temos o bairro aqui, o Balneário Ipanema, que faz o jus aí o nome, tá? Lembra muito bem um Ipanema famosa lá do Rio de Janeiro, o pessoal que gosta de conhecer, porque o Lago Guaíba é extenso, né? Isso, eu Assim, vi pega que toda. realmente, assim, são ilhas, É né, circundadas pelo isso, Lago Guaíba.
Isso, Olha quem está nós aqui, temos. meu amigo despachante 55, lá de Nova York, está Boa noite. acompanhando aqui a nossa live. Gente, eu fiz uma live aqui com a despachante 55. Se você está aqui nos Estados Unidos e você mora aqui nos Estados Unidos, você precisa de documentação, qualquer informação, procurem a despachante 55, tá? Eles são maravilhosos. Beijo para vocês aí em Nova York, tá? Lide, então, aí esses lugares assim que estão associados ali ao Lago Guaíba é assim, é o grande assim, é o grande point da cidade. É o grande point da cidade. Entendi. E também, atualmente, a gente tem muita gente procurando a parte rural de Porto Alegre. Nós temos 30% de terra de zona rural. Então, dá para fazer um roteiro muito legal de um sábado, final de semana, sabe? Pegar o Certo. domingo. São em torno de 13 propriedades que se juntaram para conhecer um lado diferente, um lado mais natureza da capital gaúcha. O pessoal acha que é o interior do Rio Grande do Sul. Eu disse, não, é o interior de Porto Alegre. Gente, a gente está em Porto Alegre ainda, sabe? Uhum. Então, o pessoal fica Quer assim, dizer que meu fica Deus, como pode uma perto, capital né? Fica gaúcha sem perto da zona rural? capital. Esses passeios, eles duram mais ou menos quanto tempo, assim? Quanto tempo é da cidade até chegar na parte rural? Do transporte de ônibus, de Da, carro? de ônibus dá uma Quer hora mais ou menos. dizer, dá para De fazer um passeio carro de dia, né? Assim, sai de dá manhã e volta à tarde, dá para conhecer assim. isso, Eu estou falando isso, dá para isso com conhecer relação, tranquilo. né, Lidiane? Às vezes o tempo, né? A pessoa quer sair do hotel de manhã de Porto Alegre, aí vai lá, conhece a parte rural e retorna. Dá para fazer esse Isso, passeio de um dá para dia? dá para E aí dá fazer para tranquilo, dá para aproveitar fazer tranquilo. bastante, né? Dá para aproveitar. Dá para fazer o primeiro dia a zona rural, Tá. né? Ou vice-versa, fazer o centro histórico primeiro, depois no outro dia a zona rural, e aí depois no terceiro dia, se for ficar mais de 2 dias, né? No caso, aproveitar daí um pouquinho mais da zona sul de Porto Alegre, pode até emendar com as cidades metropolitanas que a gente tem próxima aqui para fazer o Vale do Taquari, que é muito bonito também, Interessante, né? né? Muito interessante, que daí já começa uma colônia alemã, né, no Vale do Taquari, o Rio dos Nossa, que Sinos, que fica bem legal. próximo aqui. Uhum. Então, tem N possibilidades de conhecer a região aqui, e já seguindo rumo, já indo à Serra Gaúcha, né, também. Muito bom. E normalmente esses passeios eles são feitos em transporte assim de ônibus ou tem micro-ônibus, vem, sai geralmente dos hotéis, vocês fazem aquele circuito de passar nos hotéis, levar os passageiros, os visitantes para conhecer os lugares, é assim que funciona? Como em Eu outras. posso conseguir também, se está Ah, fazendo tá. comigo, eu posso reservar a transfer, né, pegar. Pegar Geralmente as aeroporto. agências também Aham. fazem isso aqui, de pegar com transfer, levar com van, né, para outras localidades, isso não tem problema nenhum. Né? Por dentro de Porto Alegre também, né? Às vezes eu trabalho no caso, a agência que me contrata, Siga Sim, Turismo, né? A gente trabalha muito direto com transfer, pegar o visitante dentro lá do hotel e faz faz os um passeios, né? roteiro, faz os passeios, isso exatamente. Ah, e nós temos passeio de barco aqui Ah, então também. fala Pessoal para sobre, conhecer, porque sim, tem, passeio nós marítimo. temos. Tá. Como é que é? Como é que Isso, tá. funciona? É bem procurado. A gente tem aqui três barcos que fazem o passeio pelo Lago Guaíba. E aí conhece o Delta do Jacuí, conhece um pouco das outras ilhas, que nós temos aí em torno de 12 ilhas. A Sharon pode me corrigir, Sharon, que ela trabalha direto em um dos barcos, que é o Noiva do Caí, Tá. né? Então, e aos domingos de manhã tem com almoço peixe na tainha, numa das ilhas, que é Quer dizer, maravilhoso, que já é o é estilo o passeio de barco, incluindo o um almoço. almoço É uma e das uma das coisas ilhas. interessantes quando você tem o passeio, eu acho muito interessante quando existe o passeio associado à gastronomia local. Porque aí o turista ele ganha, né? Porque além de conhecer um lugar maravilhoso, ele também prova, né, da comida Sim, local, né, vamos dizer assim, dos famosos pratos típicos. Então é legal associar isso às duas coisas. exatamente. Aqui a gente tem churrascaria. A gente tem para todos os tipos, né? Assim, mas o churrasco, É famoso, ó, né? é famoso Você sabe aqui. que Tanto que Porto aqui em Alegre, Atlanta tem uma churrascaria, não preciso falar o nome, mas ela começou aí em Porto Alegre.
Eles são aí do Rio Grande do Sul, sim. A maioria. Gaúcho se expande, né? Então, a maioria dos funcionários são gaúchos, entendeu? Eles se vestem a caráter e é uma comida Olha, maravilhosa. Eu já fui várias vezes, e não é só em Atlanta, não. Eles têm também em outras cidades. Então, quando se fala em churrasco brasileiro, que legal. a gente se refere a essa churrascaria, que é uma das maiores, assim, em termos de churrascaria brasileira, né? O americano até já aprendeu a falar churrasco, né? Porque para eles o churrasco deles é barbecue. Então, Barbecue, assim, é. aí o americano já aprendeu a falar churrasco, porque já sabe Ai, que que é legal. o tipo. E eu acho que essa coisa de fazer o churrasco, né, o prato e tal, como serve, eu acho que começou aí em Porto Alegre, não foi? Eu não tenho certeza. Mas assim, veio Olha, assim mais do sul. sim, veio mais do sul, né? Na verdade, aqui o tradicionalismo gaúcho começou na década de 40. Começou no interior do estado, né? Porque o gaúcho, a cultura gaúcha, na verdade, começou a ser valorizada mais ou menos na década de 40, lá por volta de 1947, quando Paixão Cortes, que foi o nosso patrono, sabe o laçador, o Aham. famoso laçador, Paixão Cortes foi a inspiração para ser o laçador, né? Ele foi o modelo, né, do laçador. Então, ele é o nosso patrono. O patrono é uma entidade maior dentro da cultura gaúcha. Então, Paixão Cortes foi que trouxe para a capital gaúcha o tradicionalismo, porque até então era mais concentrado no interior do estado. Tá. Porque o gaúcho antigamente ele era um andarilho, né? Assim, né? Digamos assim, não tinha uma residência fixa, né? Mas depois daí sim começou a criar o seu chãozinho, né? E aí, então, em Próprio estilo 47 também, né? Porque começou o estilo de isso, seu vida próprio é estilo, diferente. é. Isso, e aí desde 47, mais ou menos, que foi a primeira cavalgada que ele fez aqui, que daí se tornou o 20 de setembro muito famoso, né, a nossa festa da Farroupilha aqui, né, então daí o tradicionalismo na capital começou a crescer muito a partir dessa época, com o primeiro CTG instalado aqui, que é o CTG 35, que é o mais antigo de Porto Alegre, que é o mais tradicionalista mesmo, né, o Centro de Tradições Gaúchas, por isso que é o CTG, o nome. E aí depois foram criando os outros CTGs aqui, né? Claro, Porto Alegre ainda não tem tanto CTG, não tem tanta churrascaria como no interior do estado, né? Mas a gente tem umas bem boas aqui na capital, sim. Legal. Interessante que você falou sobre o laçador, e é interessante porque esse restaurante que eu estou me referindo, que fica aqui em Atlanta, é a maior churrascaria brasileira aqui em Atlanta, né? Existem outros restaurantes, mas nada se compara a esse, que é muito grande e tem um bom serviço. Eles têm uma estátua do laçador na frente da recepção. Então, toda vez que eu vou, eu tiro foto com o laçador. Ó, Isso. Eu acho muito interessante, sabe? Assim, você entra né? Aí eles todos, sabe? Os garçons são todos vestidos a caráter. Então, assim, eu acho lindo, acho maravilhoso a forma como eles vêm na mesa e serve, sabe, o churrasco com aqueles espetos, pergunta e serve tempo mais. Então, corrido. nossa, é bom demais. A gente se sente um pouquinho, né? Aí no Rio Grande do Sul. Bom, então, Ah, que assim, bom. qual que é o ponto turístico mais visitado assim, em Porto Alegre? Aquele que vocês não deixam de mostrar ao turista ou de mencionar? Ah, é um ponto histórico? É algo assim que é bastante interessante quando as pessoas visitam O centro histórico, o o pessoal, centro da minha histórico, né? parte, o pessoal pede muito o centro histórico para conhecer. Né? Assim, não, tem muitas pessoas que gostam de saber da história da cidade, outros querem mais tirar foto, né? Ou só querem só assim, uma passagem rápida. E dentro do centro histórico querem muito conhecer a Casa de Cultura Mário Quintana, Sim. que é assim, não pode deixar de passar lá na Casa de Cultura Mário Quintana de jeito nenhum. Então, o pessoal pede muito isso. Pelo menos, posso dar uma entradinha na E dá Casa de Cultura tempo, assim, rapidinho? dentro de tudo, Vamos, Lidiane, dá tempo assim, dá, e entrar dá para tempo. conhecer, porque isso é importante, né? É uma, Sim, sim. é uma Eu, grande eu deixo relevância. a
visita por completa dá em torno de umas 3 horas, Tá, mais ou menos, dentro da casa, porque ela é enorme lá, o tá. prédio, né? Mas quando é comigo guiada, eu sempre levo no quarto do poeta, que é o quarto do Mário Quintana, Certo. né? O acervo da Elis Regina, que não pode faltar, que Ai, fica que lá dentro também da casa. interessante. Sim, que é muito legal. O pessoal fica. Ai, Eu ia Elis era até fazer gaúcha, sim. uma referência, até te perguntar um pouco, né? Porque assim, o Rio Grande do Sul tem muitos artistas, né? Tem muita gente. Você sabe que eu lembrei? Quando eu estava pesquisando um pouco sobre Porto Alegre, você lembra de uma dupla que eu amava na minha época? Era Cleiton e Cleidi? É daí, não é? Gente, Sim, deu pra que ti, músicas baixa astral. lindas! Eu ainda tenho a música até hoje na minha cabeça. Eu estava assim fazendo uma pesquisa e tal, lendo um pouquinho antes de fazer a pauta. Aí eu lembrei, assim, são muitas, né? São muitas referências musicais, né? Talvez porque Porto Alegre tem, não só Porto Alegre, né? O Rio Grande do Sul tem essa coisa assim misturada do ruralismo com a capital e muita história e inspira mais assim as pessoas. São assim, Inspira. parece assim que a parte social que eu acho assim com relação às pessoas parece que são mais tranquilas assim. É, é por isso que Mário Quintana, né? A gente tem que pensar quanto de gente que produziu tanta coisa bacana, né? Poetas e É verdade. escrevendo Érico músicas Veríssimo também. lindas. O Érico Gente, Veríssimo vocês lembram também foi muito Vocês forte. lembram? Vamos perguntar aqui pro pessoal, o pessoal lembra. Vocês lembram daquela dupla, Cleiton e Cleidi? Gente, eles eram maravilhosos. Eu não sei o que aconteceu. Deve estar produzindo alguma coisa por aí, né? Não, eles Eles têm têm show. Eles shows fazem show ainda. ainda. Tem shows. A última aparição nacional que eles tiveram foi no Pedro Bial, inclusive. Foi ano Ah, passado, tá. de Conversa com Bial. Eu vou dar uma Pode procurar na pesquisada aqui para internet. assistir, tá? Isso é. Que- E eles estão fazendo show pelo Ai, que Brasil todo bom, ainda, que né? bom, Fora né? do Brasil ainda, Não ficaram resguardados só sabe? em escrever as letras, né? Continua. Inclusive nos meus tours eu cito muito eles, nos meus tours presenciais, né, que eu faço, eu cito muito Cleito Cleidir, porque a música, né, deu pra ti, É, né, deu pra ti, baixa melodia astral, linda. vou pra Porto É, Alegre, tchau. Que eu- tchau. Porque eu Ficou falo muito daquela marcado, questão, ficou muito marcado. é, que eu falo da questão coisas de magia, sei lá, paralelo 30. Eu falo muito sobre o paralelo 30, né, que é uma energia cósmica que paira por Porto Alegre, então o pessoal fica encantado quando eu começo a falar sobre o paralelo 30, e aí eu cito o trecho da música do Cleito Cleidir, né? Ai, que Mas, bom! você se Então, lembra, você... olha, foi uma transmissão de pensamento, porque quando eu comecei a ler, eu falei, eu vou perguntar para a Lidiane se ainda eles ainda estão ainda atuando, porque eu era super fã, Estão, eu gostava muito mesmo, ainda gosto ainda. estão Bom, atuando ainda, estão então firmes e fortes, irmão. a gente já pode começar a falar. Ah, eu queria te perguntar uma outra coisa. Quais são os brasileiros que mais visitam assim Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a região assim? De onde que chegam os brasileiros? Dá para você ter uma ideia? O Nordeste, Nordeste vai Nordeste vem para muito. cá, vem muito baiano para cá, vem Nossa, muita que gente do legal. Recife para cá. São Paulo recebo bastante gente da capital de São Paulo, interior de São Paulo, Campinas, já recebi gente de São José do Rio Preto, já recebi Olha gente que do Rio de legal. Janeiro também. Paraná também vem muita gente de Curitiba, assim, então são as regiões assim mais assim, o Sudeste, o Nordeste e um pouquinho do Sul aqui. Né? Ah, legal. Recentemente eu recebi o pessoal de Santa Catarina também, que vem para E aí cá pertinho, conhecer, né? Que fica mais que é próximo. pertinho aqui. Isso é, mas o foco ali, Sudeste, São Paulo, né, em primeiro lugar, segundo lugar o Rio de Janeiro, o Nordeste lá, Bahia, lá, Recife, vem o pessoal para cá. Legal, bacana. E você falou que você também faz turismo pedagógico, né? Você atende as escolas, assim, de que faixa etária você Sim, costuma atender? Adolescentes ou crianças? Tudo. todas as Todas faixas as... etárias, né? tá. Onde é Quando estão isso, é. estudando a história, né? Porque a história do Brasil também passa, né? Por, por toda a questão de Porto Alegre, historicamente falando. Então, eles fazem também o tour nessa parte assim, histórica para complementar ali na Fazem. sala de Geralmente é aula. final do ano. Como guia, né, as escolas me procuram lá por novembro, que daí já é aquela finalização Do de ano ano. letivo.
E aí, então, eles fazem um passeio, assim, de comemorativo, mas também as professoras ainda puxam, os professores, né, no caso, ainda puxam um pouquinho. Ah, anotem tudo, porque depois vamos finalizar as nossas últimas aulas perguntando sobre Porto Alegre. Né? Eu recebo bastante escola do interior do estado, aqui do Rio Grande do Sul, e como eu te disse, né, na zona rural aqui de Porto Alegre, no caso, o Sítio do Mato, eu trabalho como monitora, né, ajudando o pessoal lá do sítio Aham. com os animais, né? As crianças que vêm de escola, então a gente dá de comida os animais, crianças ficam encantadas, a gente mostra o cavalo, a gente mostra o porquinho lá, né? A gente mostra as galinhas, Mas né? Que é um outro estilo todo esse diferente também conteúdo do turismo. rural, né? E é interessante, Isso, é. Lidiane, porque sair da sala de aula e aprender um pouco essa vivência, né? Vamos dizer assim, no campo, ou visitando o museu, ou conhecendo a história do lugar, isso é uma coisa tão marcante na vida É. do estudante, porque eu lembro assim, quando eu estudava, eu lembro assim, quando eu fui conhecer algumas cidades do interior de Minas, pela primeira vez, eu reconheci a capa do livro, que tinha as fotos e tal, então isso ficou muito marcado. Então, eu acho que fica muito marcado para a criança, né? Assim, visitar, olha, eu Fica. fui para um lugar, eu conheci isso, está lá no meu livro, mas existe. Né? Isso é muito bacana. Então, eu dou parabéns para quem trabalha com o turismo Exa pedagógico. exatamente isso, Meire. Tu sabe que tu falou agora numa coisa que o que marca bastante na infância, né? O que me marcou muito na infância, Tá. dois momentos, eu vou falar rapidinho. A primeira vez que eu visitei o Teatro São Pedro, aqui em Porto Alegre, eu tinha 10 anos de Uhum. idade e eu assisti Paulo Autran, gente. Para mim, assim, Ai, foi gente, mágico ter visto ele, né? Assim, um ator magnífico, né, da época, né, maravilhoso. dos anos 80, anos 90 ali, né? Para Aham. mim, aquilo ali, eu com 10 anos, uma criança, vendo aquele baita ator na minha frente lá, encenando. E a segunda parte foi ter ido no planetário, Ah, sabe? que Assim, ter visto o legal. universo, Você assim, vê sabe? Então, para mim, por ver toda os planetas, descobrir aquelas coisas isso, todas, é muito interessante. A gente, é, se a gente perceber assim, o quanto que é importante, né? Assim, levar as crianças para conhecer, fazer um tour, mesmo que você não, a é, escola não solicite, né? Mas levar as crianças para conhecer esses lugares. Eu sempre digo, sabe, Lidiane, eu sempre falo o seguinte. Antes de vir morar nos Estados Unidos, eu viajei muito pelo Brasil. Não só a trabalho, né? Porque eu também trabalhei com turismo em Fortaleza durante uns 9, 10 anos. Mas eu viajava muito, desde a minha adolescência. Por quê? Porque eu fui uma pessoa que eu trocava as festas por uma viagem. Ah, vai fazer 15 anos, né? Tem a coisa do 15 anos, na minha época tinha, né? Vai fazer 15 anos. Você quer uma festa ou você quer uma viagem? Eu quero uma viagem. Então, assim, tudo que eu conseguia fazer para trocar por uma viagem, eu fazia, porque era uma coisa que eu aproveitava muito mais. Eu aproveito até hoje, eu viajo até hoje, eu gosto muito de viajar. Então, o que eu quero dizer é assim: se a gente começar desde cedo a levar nossas crianças para conhecer esses lugares, eles vão ter, quando eles forem fazer uma viagem internacional, eles têm em mente que eles sabem de onde é que eles vêm, qual é a história deles, porque não adianta de nada, você nunca levou seu filho para conhecer um museu em Porto Alegre, nunca levou seu filho para conhecer um lugar no Rio de Janeiro, visitar um museu lá em São Paulo, e a primeira viagem que você vai fazer, você vai para a Disney. Tudo bem, é maravilhoso, uhum, é mágico, gente. Assim, não me interpretem mal. Mas como pedagoga, eu acho que é interessante a gente conhecer aquilo que está ali, né? E o Brasil, gente, é tão rico. É assim, é tanta coisa maravilhoso. maravilhosa. Olha, eu falo para você com o meu coração cheio, tá? Se eu tivesse vindo diretamente aqui, morar aqui nos Estados Unidos, que eu estou aqui há quase 25 anos, e eu não conhecesse o Brasil, eu ia ficar muito triste por isso. Então, hoje, quando as pessoas aqui conversam comigo, eu conheço alguém de tal lugar, eu sei onde é que é esse lugar. Então, às vezes, até eu falo assim, eu conheci tal lugar. Fica... Então, não é legal isso, você saber que você tem uma referência? Então, eu acho lindo É verdade. esse seu trabalho de trabalhar com o turismo pedagógico e levar essas crianças para conhecer esses lugares. Bom, tem Com mais certeza. alguma coisa que você gostaria de fazer, porque eu estou de falar, porque eu estou querendo agora
já começar a saber sobre esse turismo virtual. Como é que a gente faz? Você Opa, já está pronta? vamos lá. Então vamos lá, que eu estou Vamos lá para atenta o para turismo ouvir, virtual. tá? E o meu pessoal que está aqui também, tá? Porque eu divulguei Bem, bastante, eu quero que se, vocês conheçam. se tem pergunta, alguma coisa e o pessoal comentando, me passa, Tá, porque eu não estou conseguindo. Para mim, eu travou vou aqui dar, as eu vou dar uma conversas, olhada né? Eu aqui, não tá? vejo nada Por aqui. enquanto Só... aqui só tem cumprimentos. Estão falando que você é linda, uma grande Ai, profissional, obrigada. boa noite, um excelente guia de turismo, uma ótima guia de turismo, parabéns. Aí tem outras pessoas também que me Obrigada. acompanham há tempo que estão dando boa noite. Então, tem muita gente que já fez live comigo também que está por aqui, tem gente que sempre me acompanha. Então, vamos lá, vamos falar sobre esse turismo virtual. Como é que surgiu essa ideia? Pois então, né? O turismo virtual, ele surgiu, na verdade, em 2020 aqui no Brasil, né? Todo mundo sabe que a gente teve uma Sim. pandemia, né? Parou tudo e o turismo, óbvio, também parou, né? Uhum. Então, e aí nós guias a gente dependia muito só do presencial e aí como é que a gente vai fazer para se manter, né? Para trabalhar, para continuar mostrando os destinos. E eu queria muito, muito assim procurar alguma coisa online, continuar o meu trabalho online. E eu, como é que eu vou fazer isso, né? Isso lá em março, né, de 2020, quando parou tudo. Uhum. E aí, óbvio, daí já aí teve plataformas, né, que abriram, o Airbnb começou com experiências, né, online, já tinha experiência presencial. E aí eu até me inscrevi, né, para fazer o online do Airbnb. Até hoje, infelizmente, o meu roteiro não foi aceito lá online, mas trabalho lá na plataforma no presencial. Aí até que daí, depois daí, lá no final do ano, outubro mais ou menos, né, eu já estava tendo uma percepção do que era um turismo virtual, né, eu trabalhei até com a galera que tinha uma plataforma que era o Bando de Experiências Guiadas, eu trabalhei com Aham. eles, e aí depois eu fui para o turismo virtual no Brasil. Turismo Virtual no Brasil é um site, né? Quem quiser aí procurar, né? É anotar, www. tá? Que é para poder depois Isso passar a informação para o pessoal. Tá bom. Pode é falando, pode. Tá, www.turismovirtualnobrasil.com.br. tá. Eles surgiram, Anotei. a plataforma surgiu em abril de 2020. Tá. Era um estilo assim colaborativo, né? Assim, as pessoas assistiam os passeios virtuais com guias de turismo, até hoje assistem com guias de turismo Cadastur, só que naquela época pagava voluntariamente, né? Pagava o que tu Ah, o podia, que sim, queria. né? Tá Mas certo. assistia isso como forma voluntária. E vários, né, colegas do Brasil todo trabalhavam na plataforma, né? A plataforma aí já fez mais de, olha, foi Brasil todo praticamente representado dentro da plataforma, ainda continua ainda, né? Então, Nossa, que legal. foram dois sócios do Rio de Janeiro que tiveram essa ideia, eles pensaram muito nessa questão dos guias continuarem trabalhando, né? Os dois colegas guias lá do Rio, mas daí, aí no caso, quem está atualmente cuidando é a Maria Montserrat, que é a gestora do Tá. site, que ela também é guia lá de Teresópolis, do Rio de Janeiro, e eu apresento Porto Alegre na forma virtual, né? Tem outra plataforma também, o Tá. iFriend também, que trabalha bastante com virtual e com presencial, mas aí eu trabalho com o turismo virtual no Brasil. E já tivemos aí São Paulo, Rio de Janeiro, tivemos Curitiba, Foz do Então Iguaçu, quer, tivemos então quer dizer, Manaus, por exemplo, né? Vamos aqui esclarecer um pouquinho para as pessoas que estão nos claro, assistindo. Se você ainda não conhece determinada cidade, por exemplo, eu conheço várias cidades, aí tem algumas tá. cidades que eu não conheço no Brasil. Então, eu posso contratar, então, como é que funciona? Assim, você compra um pacote de viagem virtual e aí você assiste pelo computador, pelo seu telefone, como é que é para poder explicar melhor para as pessoas? Isso. Tem um dia estabelecido que a gente agenda na plataforma. No meu caso, eu vou ter agora o meu passeio virtual dia 1º de julho, né? Que eu vou Tá. fazer em 360 graus, que é uma nova tecnologia que a gente vem E você trabalhando vai de uma fazer, empresa desde o muito primeiro legal. de julho, você vai fazer Porto Alegre? E eu vou fazer Porto Alegre, o Centro Histórico de Porto Alegre, dia Tá. 1º de julho.
E aí, então, vai ser dia 1º, se eu não me engano, às 8 horas, né? Mas daí eu vou passar direitinho os horários Certo. de direito do dia 1º. Então, daí é sempre uma data assim, sabe? A É uma gente vai. data, então é assim, é agendado aquela data, né, para Isso, você não correr o risco de não perder. Tá. isso. E tem também da forma privativa, pode entrar em contato lá no site, né, que a gente tem o WhatsApp lá no site Turismo Virtual no Brasil. Aí queira, por exemplo, eu quero para um grupo de 10 pessoas, será que a guia Lidiane pode se disponibilizar no dia tal, horário tal, para fazer um passeio virtual para gente? E aí vão conversar com o pessoal do TVB, Turismo Virtual no Ai, Brasil, que e aí só olha ali, legal! tem disponibilidade de fazer um dia tal, um privativo para eles online? Posso, vamos lá, vamos agendar, Que né? Daí a legal! gente Já marca. veio aqui, já acendeu aqui uma anteninha aqui na minha cabeça. Então, por exemplo, se eu quiser comemorar meu aniversário, quiser convidar um grupo de amigas, 5, 6, 10 amigas, e aí eu posso, eu quero então um tour virtual no dia tal, marcado, e eu quero conhecer a cidade de Porto Alegre, mostrar para minhas amigas, celebrar a cidade de Porto Alegre. Então, eu posso fazer isso, então? Eu posso Pode, daí contratar, tu pode e entrar em faz um contato com a privativo. plataforma e E contratar. Privativo, quanto isso online. tempo, dura, mais ou menos, assim, questão de tempo? Uma Uma hora. hora. Uma hora o passeio. Aham, passeio online. Só para ter uma. É um chamarisco, entendeu? Eu Para não ter uma mostro ideia, tudo, né? porque. Para ter uma ideia. Só para lembrar, pessoal, o turismo virtual, ele não tira o presencial, tá? Ele une, na Isso, verdade. é Ele isso veio que eu para ia falar. acrescentar com o presencial. Na época lá da pandemia, era para tirar as pessoas, no caso assim, as pessoas estavam trancadas em casa. Então, como é que iam viajar? Vamos viajar no virtual, vamos conhecer Não, vários sabe lugares no o que virtual. eu penso Então, a gente. também, Lidiane? Eu penso que é até assim uma prévia. Porque, por exemplo, você vê o virtual, aí você, não, eu quero ir lá nesse lugar. Eu quero conhecer esse Isso, lugar, eu quero exatamente. me ver lá. E a gente gosta muito de fotografar, não, eu quero tirar uma foto exatamente nesse lugar que ela está mostrando. Então, Exatamente. eu acho que não atrapalha, assim, a pessoa não vai deixar de conhecer. Não, Vamos dizer, a gente está falando em Porto Alegre, eu acho que, na verdade, a pessoa não vai deixar de conhecer Porto Alegre por isso. Mas é mais uma opção, né? Como se fosse uma prévia. Eu acho que até para você convencer alguém de que é o melhor roteiro. Então, vamos lá, vamos ver. Né? Vamos saber o que é que a gente vai conhecer. Então, eu fiquei muito animada quando eu vi. O Alberto Augusto, né? Eu beijo aqui para o meu amigo Alberto Augusto, porque o beijo, Alberto, Alberto. lá do sindicato, lá dos guias de turismo de Fortaleza, ele que envia todos os nomes dos guias do Brasil para eu convidar para fazer as lives. E aí ele falou para mim, assim, com tanto entusiasmo, ele falou, não, Meire, você tem que fazer uma live com ela, mas você tem que pedir a ela para falar sobre o turismo virtual. Não, não fala sobre o presencial só, não. Você tem que convidar para ela falar sobre o turismo virtual. Então, é possível, então, assim, a gente reunir a família, um grupo de amigos e contratar esse serviço? É possível sim. É possível sim. Daí é só chamar o pessoal da plataforma, a gente agenda um dia, um horário, Tá. faz um trabalho bem legal, porque o que a gente faz assim, ó, todo o material que eu tenho, né, em slide, vídeos, eu online ali tirando as dúvidas, mostrando os lugares, entendeu? Com os vídeos. Opa, quase caiu aqui, ó, até me emocionei, quase caiu. Não tem problema, É, não. Tá tudo bem. mostrando isso. Mas aí, no caso, assim, são vídeos que eu gravo do dia a dia, Tá. são, são imagens, fotos que eu tiro, entendeu? Do centro histórico. E, geralmente eu apresento mais o centro histórico que o meu roteiro clássico é o No Coração de Porto Alegre, que eu apresento na forma virtual. Eu tenho também os Encantos do Balneário Ipanema, eu tenho também o Cidade Baixa, Boemia de Porto Alegre, que é a nossa Lapa aqui de Porto Alegre. Tá. Então, eu vou, os parques da capital gaúcha também, daí é só escolher um dos roteiros que daí eu Então, quer dizer que apresento na forma online. são vários roteiros, né? Aí, no caso, São vários ah, roteiros. Ou então assiste no dia que está marcado para todo mundo, né? Para o modo geral que a gente faz o comercial, que no caso é o dia 1º de julho que eu vou apresentar. tá. Esse do teu... Exatamente Vamos assim. repetir aqui. É www.turismovirtual No no Brasil. Brasil.
ponto, ponto com, ponto Eu já br. anotei, Isso, tá? Eu vou colocar aqui quando eu fizer o encerramento da live, no final eu coloco lá no canal do YouTube também para o pessoal poder ficar sabendo. e tem outros destinos também, Tá, pessoal. Não é só aqui no Rio Grande do Sul, tem tá. vários lá que a plataforma apresenta os colegas também. Muito Com legal. com outras cidades, com outros colegas, né? Isso, Mas isso. porque hoje a gente está aqui falando sobre Porto Alegre, mas se a pessoa quiser conhecer Fortaleza já teve também, viu? ah, é? Fortaleza teve, Nossa, é. que A Guia bacana! Bel, e a Maria Luísa apresentavam as representantes de Fortaleza na Nossa, plataforma. que legal, Queridas. eu conheço. Nossa, que bom! E olha, o que eu acho interessante isso é que deu oportunidade também, né, para você criar outras formas, né, para engrandecer, né, para melhorar a renda, para um monte de coisas, né? É interessante como a pandemia foi uma coisa tão dolorida, mas ao mesmo tempo a gente teve 50-50, né? Muita coisa que a É, gente perdeu, mas muita coisa também que a gente parou para pensar e se reinventar. É isso exatamente. que é relevante falar, né? E Sabe, esses, Mary, a gente tirou pessoas da nossa, depressão, sabe? olha, Muita e o gente que turismo, viajava. Lidiane, o É, turismo não foi só no Brasil, não, tá? Aqui também o turismo foi muito afetado, né? Você vê que foi o mundo inteiro, né? Foi uma é, eu acho que foi uma das, vamos dizer assim, um dos trabalhos que eu acho que mais sofreu. Porque o turismo engloba muita coisa, né? Transporte, vamos dizer assim, restaurantes, hotéis, hotelaria. Então, muita coisa, né? Tem muita gente envolvida, né? Então, ficou muita uhum, gente sem trabalho e muita gente também que sofreu por isso, né? Porque ninguém esperava, né? sim, É, é. Daí no caso, o que que a gente fez, né? Como eu te disse, aí a forma virtual veio para suprir essa falta do presencial, né? Então as pessoas aí para não se sentirem tão trancadas dentro de casa, então a gente começou a fazer, né? Trazer mais esse público para o virtual para conhecer um pouquinho mais. Por exemplo, lá na plataforma, então, nós temos duas queridonas, duas viajantes, elas já viajaram com nós, já faz mais de 200 viagens no nossa! online. Uhum, elas já fizeram conosco já, e muito queridas, Dona Lucia e Dona Alva, são as nossas, assim, nossas queridonas, assim, todos são queridos, né, porque a gente acaba fazendo amizade Claro, com os visitantes claro. Mas virtuais, essas foram as né, e mais, né? elas, Foram aquelas que elas foram mais. as mais, elas até hoje, elas não abandonaram nós, elas E têm passeio, lá vocês estão elas com começaram a gente. a plataforma foram criadas, você falou mais ou menos em outubro, novembro, né? Quase no final de 2020. Então isso já Abril de ah, 2020, já mas foi eu criado, comecei a conhecer a plataforma lá por tá, outubro. tá. Isso. Então já tem um tempinho, né? Já deu para dar uma boa, Sim, ter uma boa inclusive, experiência e captar um bom Meire, público. Desculpa. exatamente. Tu sabe que teve gente do virtual que veio para o presencial É isso que eu depois. te falei, Lidia. É, Acho. É veio para o mais assim presencial. como a É bem, pessoa vê, né? é, Não vai, eu não vou deixar de conhecer a cidade. Eu acho que é uma forma de você. sim, Nossa, porque não, eu tenho muito isso. Às vezes eu vejo um lugar e aí eu digo assim, eu quero ir nesse lugar, eu quero me ver aqui tirando uma foto nessa parede. Eu falo às vezes de brincadeira, mas acontece, entendeu? De repente você vai lá e você diz, olha, eu estou aqui naquele lugar que eu vi. Então é isso que eu acho interessante da viagem, né? Você ver, você se apaixonar, você projetar, se organizar, porque uma viagem precisa de organização, né? De qual o tempo que você vai, pesquisar tudo, né? Você não vai fazer uma viagem sem pesquisar qual que é o clima que está lá, né? Então, assim, qual que é o clima, qual a sim, melhor época, com quem que eu vou ser recebido, né? Como que eu vou chegar em Porto Alegre, vou encontrar a Lidiane, né? Então, como que eu vou encontrar essas agências? Então, tudo isso tem que ser muito bem programado. Mas, assim, eu acredito que isso é um incentivo maravilhoso para as pessoas conhecerem um pouco do Brasil também, já que não tem só em Porto Alegre, tem em outras cidades, né? Mas que não deixa do presencial seria o segundo passeio, né? Vai primeiro no virtual e depois você vai no presencial ver de perto, isso. né?
atiça muito a Então, vontade. O pessoal falando, nossa, eu quero ir no presencial, eu quero ir no presencial. E já teve gente que veio no presencial. Por exemplo, quando eu mostrei a imagem do Teatro São Pedro, eu quero tirar uma foto na frente do Teatro São Pedro. A pessoa veio e tirou foto na frente do Teatro São Pedro. Sabe, para porque é ter uma lindo, ideia, né? sabe, O assim, do que teatro é lindo. O teatro é muito é um lindo. dos, É eu muito, acho que muito é um lindo. dos pontos turísticos assim também muito E, interessante, né? Você falou um e pouquinho sobre a noite em Porto Alegre. Assim, o que que as pessoas fazem em Porto Alegre? Você falou que tem um local que é comparado com se fosse a Lapa, né, no Rio de Janeiro. Assim, é um lugar que tem bar, uhum. tem música, como é que é? Como é que chama o lugar? Nós temos aqui a Cidade Baixa, né, que o pessoal é muito comparado à nossa Lapa do Rio Grande do Sul, como eu digo, né? Tem Uhum. vários barzinhos, tem cafeterias, tem um museu também de Porto Alegre, o Museu Joaquim Felizardo. É um bairro bem colorido, né? E agora também nós temos o quarto distrito, também está sendo Você muito falou. procurado, que era as antigas fábricas de Porto Alegre, lá do início do século XX, né? E aí, então, transformaram em pubs, transformaram em baladas, Ah, isso é tão legal, né? feiras de Tipo assim, eventos. armazéns, Sim, vamos dizer, armazéns, né, que foram transformados para e virar pontos de atração turística, né? Bares, sim, pubs. Nossa, que e, bacana. tam, e também, Meire, agora a gente tem o Cais Embarcadeiro. Tu já deve ter ido, né, em Buenos Aires, por exemplo, pessoal aí que já foi em Buenos Aires, né? Lá o Porto Madeiro, de Buenos Aires, foi inspirado, o Cais Embarcadeiro aqui também tem pubs, tem cafeterias ali em volta do Lago Guaíba. Pega o pôr do sol do Lago Guaíba ali, Eu fica vi, aquele sol eu até fiz uma alaranjado. menção ao pôr do sol, né, na orla do Guaíba. É, Nossa, que legal. lindíssimo. Então, assim, a praia de noite, para a galera curtir, tem aonde ir. Né? Assim, basta procurar, digamos assim, a tua vibe e vai, né? No caso, a gente tem lugares com roda de samba aqui, porque gaúcho adora samba, Ah, é? tá? Pagode, gaúcho adora pagode, gaúcho adora funk, sertanejo. Ah, gosto Então de tem, música, tem assim, para todos os gosto de gostos. vários, de vários. De vários rock, porque o Rio Grande do Sul é muito conhecido, né? O rock gaúcho aqui também, então a galera do rock também gosta bastante. Agora o que tá vindo bastante muito é a cultura coreana para cá também, Ah, é? porque eu aprecio muito a cultura coreana, então daí tá vindo para cá, tem restaurantes coreanos, tem eventos coreanos também, né? Asiáticos que a gente tem aqui. Uma vez por ano a gente tem a festividade da comunidade japonesa aqui na região de Porto Alegre. Então, o pessoal se reúne, vários eventos acontecendo, culturais. Porto Alegre é uma cidade muito, muito cultural. Isso é bom, né? Final de semana passada, a gente teve a Noite dos Museus, que foi um sucesso aqui. Todos os museus abriram de noite, Nossa, né, da capital. eu entendo. Deve ter sido maravilhoso. Porque assim, né, Foi sim. você ter a capacidade de você, por exemplo, você ter essa coisa de usar o período da noite, né? Que geralmente os museus estão fechados, então abrirem e você ir lá e você visitar e você conhecer, nossa, deve ter sido assim fantástico, uma ideia Foi maravilhosa. lindo, lindo. Lidiane, Começou eu Foi vou em 2019 o evento, se eu não me engano. ficar Começou em 2019 e só tá crescendo, né? muito legal. Vamos falar rapidamente aqui sobre a parte da gastronomia, né? Porque eu sei que assim a comida, o churrasco a gente já falou um pouco, assim o vinho também é muito popular no sul, O vinho é bastante popular o aqui, a chimarrão. gente aprecia muito. Chimarrão também, a gente usa o chimarrão. Eu não sou muito adepto ao Tá. chimarrão, né? Eu não tomo muito, assim, não sou muito fervo, né? Mas tem o pessoal, assim, que toma bastante aqui, carrega sua térmica embaixo e vai para as praças, né? É, Ou vai para a praia, sempre com a térmica aqui, né? O churrasco, né, como eu já tinha falado para vocês, recentemente Porto Alegre se tornou a capital mundial do churrasco. Agora foi determinado mesmo como a capital mundial do churrasco. A gente tem os nossos lanches, o lanche típico, o X aqui também, que a galera gosta muito de provar, o visitante quer saber que história é essa de X, como assim, o o que, que que é que é? isso, quero provar, não sei o Aham. quê.
O X, ele sabe que o gaúcho é aquilo, né? Por exemplo, assim, ó, quando o Bob's foi inaugurado lá na década de 50 no Rio de Janeiro, essa marca grande do É, Bob's, né? Que é fast food, né? é. No caso. E aí fez muito sucesso no Rio, né? Nessa época. E aí o Rio Grande do Sul começou, né? Que história é essa de, né, de fast food, De né? Bob, Cheeseburger, que é uma coisa né? É, que o americana. cheeseburger é desse tamanho Aham. assim, né? E aí o gaúcho foi lá, o quê? Fez um pão Vamos maior, fazer transformando melhor. cheeseburger desse tamanho. Ele é Ah, enorme, ele é um tamanho do gente, prato, eu já tô com praticamente. água na boca aqui, gente. Eu Onde até vou você te tá? mandar a foto depois para Aham. tu ver. Nossa, que E aí se legal. transformou em X. E aí, assim, Aí nós temos quando X você está fazendo um carne. passeio com os turistas, que aí você fala sobre a culinária, assim, ah, eu quero provar, onde é que tem? Aí vai dar Aí dicas. eu levo, geralmente tem no mercado público, tem muito nas lancherias, aqui a gente chama de lancheria, Tá. né? Assim, os barzinhos também fazem muito nas lancherias, nos pubs também. Na Cidade Baixa tem um lá que eu adoro bastante, com bastante maionese, que ele é desse tamanho, o cheeseburger assim, ó. Gente, vale por um Nossa, almoço que ou por uma janta, delícia. tá? Quem não é acostumado, depois eu aconselho a tomar chazinho. Que é muita coisa, né? Uma É muita delícia. coisa, vai muita coisa nele. E claro, tem assim para as pessoas, tem restaurantes agora veganos aqui em Porto Tem Alegre, as vegetarianos opções, né? para o pessoal. Tem as opções, É, tem muita comida oriental também aqui. Enfim, tem para todos os gostos. é bom quando tem essa variedade, né? Porque aí Sim, todo mundo fica bem, todo mundo fica satisfeito. E os vinhos, assim, porque eu lembro quando eu era vamos dizer assim, quando eu morava lá em Fortaleza, que chegava um período que a gente. Ai, vamos tomar vinho, né? Assim, chegava aquele período de final de semana ou alguma comemoração. Aí eu lembro que vinha aquele vinho lá do Rio Grande do Sul, aquele garrafão enorme. Você lembra disso? sim, o garrafão de 5 De 5 litros? litros, pois é. E a gente tinha que tomar aquele garrafão de vinho, então a família inteira participava, amigos e tudo. Então, assim, o vinho também é uma bebida assim, bastante, bastante popular na gastronomia gaúcha. Sim. Muito, muito popular, né? Inclusive, mais o pessoal gosta de tomar mais no inverno aqui, Claro. né? Porque o vinho ele esquenta bastante, né? Então, os nossos vinhos da Serra Gaúcha são muito conhecidos de Bento Gonçalves, Flores da Cunha, de Garibaldi, né? Tá sempre Eu bom. lembro de, Garibaldi to- tá eu sempre lembro de entre os todos 10 esses mais, nomes. né? Ganham prêmios, né? Prêmios e Nossa, que prêmios, né? Então, legal. a gente gosta muito. Bom, eu não posso falar muito, né? Sou suspeita, né? Mas os vinhos do Rio Grande do Sul são um dos Sim, melhores, né? Que tem. sim. São referências, né? São De referências, uma bebida exatamente. saborosa. Os Olha, espumantes Lidiane, também eu são estou muito muito bons. feliz, tá? Com tudo que você trouxe aqui para a gente, com todas as suas informações, né? As pessoas vão poder assistir essa live depois que ela vai ficar gravada. Depois eu envio lá para o meu canal no YouTube, com toda a edição, com toda a informação. E eu quero dizer para você que parabéns pelo trabalho que você está fazendo aí por Obrigada. tá? Por você. Eu acho muito interessante quando as pessoas estudam, se preparam antes de assumir o trabalho, né? Porque às vezes tem determinadas profissões que a gente começa a trabalhar primeiro para depois estudar e se preparar. E você fez justamente o caminho que eu particularmente considero que é o melhor de todos. É você estudar, você se preparar para você atender melhor o seu público. Então, você trabalha com turismo presencial, turismo virtual, trabalha com turismo pedagógico, você tem outras coisas. Então, é uma referência de turismo em Porto Alegre. Então, parabéns, Obrigada, tá? Meire. Guia Lidiane Obrigada. Fontela. Você gostaria de deixar aqui para as pessoas alguma informação das suas redes sociais? Eu vou deixar aqui o teu Instagram, Claro. tá? E também a informação da Turismo Virtual. Você gostaria de falar alguma coisa para as pessoas? O nome de Quero uma agência? muito, quero muito enfatizar para todos os colegas guias, Meire, essa questão de trabalhar nas redes sociais, tá? Trabalhem, mostrem os seus trabalhos nas redes sociais. Assim, ó, tem muita gente que procura pelo Instagram o nosso serviço, tem gente Sim, que me procura via Facebook também,
tá querendo fazer roteiros. Então, assim, ó, postem, fazem posts, tem cursos gratuitos para vocês aprenderem a trabalhar com meios de postagem, de Reels, cursos gratuitos maravilhosos, inclusive. Tô te ouvindo, tô te Oi. ouvindo. Ah, tá, é que caiu, eu pensei que tinha caído aqui. Não, eu tô te Não, ouvindo. e eu O que estava você falando ia isso, dizer, né? o que você ia dizer é uma frase que eu sempre falo também, né? Se você não é visto, você não é lembrado. Então, se você não Exatamente. divulga seu trabalho, se você não fala do seu trabalho, no geral, né, as pessoas realmente querem. E hoje em dia, quem está viajando, Sim, quem está procurando roteiro, ela não vai só perguntar a um amigo, não. Ela vai pesquisar. Se eu quero conhecer Porto Alegre, que agência que eu vou procurar? Qual é o guia que eu vou procurar em Porto Alegre? Vai querer fazer referências, né? Hoje em dia, o turista está muito exigente com relação a isso, né? hoje em dia o turista está muito conectado, Isso. está muito nas redes sociais, eles vão procurar muitas coisas, dicas nas plataformas digitais, né, nas redes sociais. Então é isso, a gente tem que estar sempre se reinventando, a gente tem que estar sempre na vitrine, é como tu disse, né? Não, se não for fazer nada, aí ninguém te procura, né? Então tu tem que ir de atrás, né? Tem que ir cada vez mais se reinventando e botando a cara na rede, ó, o que a gente está fazendo online aqui, né? A gente está Muito bom. conversando e tem uma galera que não conhecia a gente, então Então, daí aí fica conhecendo já a partir passa, de hoje. já passa a conhecer. E outra coisa, Isso, as lives, elas ajudam também, às vezes, a tirar algumas dúvidas. Porque às vezes você quer exatamente. divulgar, mas você não tem ideia assim, e quantos dias que eu tenho que passar em Porto Alegre? Será que se eu passar 3 dias eu consigo fazer um bom roteiro? A Lidiane já falou aqui que dá para você fazer um bom roteiro com 3 dias. Então, todas essas questões que às vezes a gente tem, né, no geral, nada melhor do que ouvir um guia de turismo que está ali, está conhecendo tudo, que sabe como é que funciona, conhece a cidade e dá boas informações. Lidiane, mais uma vez, foi um prazer te Obrigada. conhecer, tá? Agora você tem uma amiga cearense morando aqui Ah, em Atlanta, tá? E eu tenho uma amiga gaúcha, tá? Guia de turismo. E qualquer coisa aí a gente vai se falando, tá? O que você vamos precisar sim. para divulgar alguma coisa, pode me procurar que a gente divulga. É para isso que eu tô aqui, tá? Tá. Beijo a cada um de vocês Obrigado, Meire. Obrigada a todos aí pela pela participação. participação. Fiquem Foi muito bem, bom, muito né? E eu divertido, vou tá? ainda para os Estados Unidos aí te visitar Então, ainda, estou hein? em Meu sonho é Atlanta, conhecer os tá? Vem Estados sim. Unidos. Eu gosto de receber pessoas. Eu gosto de mostrar a Meu cidade também. sonho é conhecer os Estados Unidos ainda. Tá bom. Beijo, tá? Beijo. Obrigada. Uma Boa boa noite a noite para todos. todos Obrigada, vocês. Neire. Tchau. Tchau, tchau.